Olá, meus amigos, professor Alexandre Herculano na área, mais uma grande maratona aí para vocês que estão focando aí o próximo concurso da Polícia Civil do Ceará. Vamos lá, legislação penal extravagante. Nossa primeira questão é uma questão de 2019, questão bem recente aí do ano passado. Diz o seguinte: a Lei 11.343 estabelece que se um indivíduo trouxer consigo comprovadamente para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, aí temos aí 5 opções, né? A, B, C, D e E. Pessoal, voltando aqui para mim. Fica notório que aqui nós temos o chamado crime do usuário. O crime do usuário está lá no artigo 28 da Lei 11.343. É preciso você saber, num primeiro momento, né, que não houve ali uma descriminalização, no caso do usuário de drogas, mas sim uma despenalização. Então, hoje, né, a própria lei, né, deixa bem claro que não tem o quê? Uma pena de privativa de liberdade. Mas tem penalidade, professor? Tem. Tem penalidades restritivas de direito, pode ter multa. Vocês vão ver lá no artigo 28 que aquele que usa droga, aquele que é pego, ele comete um crime do artigo 28, é o crime do usuário. Mas ele vai ter as seguintes punições: ele pode ter advertência, ele pode ter uma prestação de serviço à comunidade, participação em programas de educação. Então, são 3 punições quando ele é o quê? Primário, né? Ou seja, quando ele é primário, essas 3 punições, na verdade, as 2 últimas punições têm prazo. A advertência não tem prazo, né? Advertir por tantos meses, não existe isso. Mas prestação de serviço à comunidade, participação de programas educativos sobre o efeito da droga, tem um prazo de 5 meses. Caso ele seja reincidente, um prazo de 10 meses. Isso cai muito em concurso público. Não esqueçam disso, tá bom? Outro detalhe: caso ele não venha, o usuário, né, caso ele não honre, né, caso ele não venha a cumprir essas penalidades, pode o juiz ou magistrado aplicar multa ou também uma chamada admoestação verbal, que seria uma advertência com um tom mais, né, aquele requinte mais de magistrado, né, ou seja, fazendo que ele, na verdade, cumpra as obrigações. Prestação de serviço à comunidade, participação de programas educativos sobre o efeito da droga, porque para essas 2 penalidades nós vamos ter prazo: 5 meses primário, reincidente, 10 meses. Aqui o detalhe importante é que ele fala, ó, se o indivíduo trouxer consigo, como ele não falou que é para junto consumir com pessoa de seu relacionamento, fica fácil de perceber que é o artigo 28. Mas se a banca mencionasse que esta droga seria para consumir junto com pessoa de seu relacionamento, nesse caso, meus amigos, nós íamos ter, né, uma forma, né, uma pena mais branda. Não seria tráfico de droga, apesar de estar no artigo 33. Aí nós estamos falando no artigo 33, parágrafo 3º. Porque lá no 33, parágrafo 3º, aquele que carrega a droga para junto consumir com pessoa de seu relacionamento está passível de punição de detenção de 6 meses a 1 ano. Então, é um crime de menor potencial ofensivo. Mas, apesar de estar no artigo 33, não é tráfico de droga. Cuidado, o tráfico de droga é o artigo 33 caput e o parágrafo 1º que traz as figuras equiparadas, que agora são 4 incisos. Com o chamado pacote anticrime, foi inserido aí uma novidade, né? O inciso 4º. Então, fique atento. Aqui sim, segundo o STJ, é que nós vamos ter o chamado crime hediondo, caput do artigo 33 e o parágrafo 1º, que são, na verdade, a figura equiparada a hediondo. E para a doutrina, tanto o caput, né, o tráfico de droga propriamente dito, e o parágrafo 1º, bem como o artigo 34, que é o tráfico de maquinário, bem como aquele que financia, que está lá no artigo 36. Aí sim, nós teríamos aí os crimes equiparados a hediondos segundo a doutrina. Tá bom? Outro detalhe, já que eu falei, né, dos crimes, importante você saber
que no artigo, né, falei do 33, o 33, além desses dois tipos penais que eu falei, do tráfico de drogas propriamente dito, e também daquele que carrega a droga para junto consumir com pessoa do seu relacionamento, nós temos aquele que instiga, auxilia ao uso da droga, que está no parágrafo 2º, e temos o chamado tráfico privilegiado, que vai ter uma redução de 1/6 a 2/3, 1/6 a 2/3, que não é mais considerado crime equiparado a hediondo, ou chamado tráfico privilegiado. Não esqueço disso, está lá no parágrafo 4º do artigo 33. Então, temos ainda o 34, que eu acabei de falar, que também, segundo a doutrina, é equiparado a hediondo, que é o artigo 34, né, tráfico de maquinário, da questão da produção, né, dos equipamentos para a produção da droga. Temos o artigo 35, que fala sobre associação para o tráfico, aquele, né, ou seja, associarem duas ou mais pessoas com o intuito de traficar. Então, ali nós vamos ter o crime de associação, que é diferente, daqui a pouco a gente até pode montar uma tabela quando a gente for falar sobre organização criminosa, Lei 12.850. Então, vocês têm que saber que associação para o tráfico é uma coisa, organização criminosa é outra e associação criminosa é outra. Então, existem diferenças. E essas diferenças vocês têm que saber, né? Por exemplo, aqui eu falei de duas ou mais pessoas. Na organização criminosa, a gente vai ver que no mínimo o quê? 4 agentes. Então, aqui na lei de droga, mínimo de 2 agentes. Na organização criminosa, 4. E na associação criminosa, lá do artigo 288 do Código Penal, no mínimo 3 agentes. Então, é claro que existem outras diferenças que eu vou destacar para vocês já, quando a gente chegar lá na parte da organização criminosa, tá? Além do crime do artigo 35, eu falei do 36, que é o crime do financiador. É aquele que não trafica, é aquele que somente o quê? Financia. Então, se ele financia, artigo 36. Por que eu falei que é aquele que não trafica? Porque se for comprovado que ele está traficando drogas e também está injetando recursos, então, nesse caso, eu vou ter o caput, né? Artigo 33, caput, com uma majorante, ou seja, com um aumento da pena lá do artigo 40. Então, o artigo 40 é de extrema importância para a prova de vocês, porque lá nós temos uma majorante de 1/6 a 2/3 em várias situações. Você tem lá o chamado tráfico internacional, ou seja, a transnacionalidade do delito, que segundo o STJ não precisa transpor a fronteira para caracterizar a transnacionalidade do delito, basta que fique comprovado que ele tinha como destino outro país para traficar, né? Ou seja, ele foi pego no aeroporto Galeão do Rio de Janeiro. Qual era o destino dele? Espanha. Então, já tem tráfico de droga com aumento da pena de 1/6 a 2/3, professor? Já tem. Mesma coisa o tráfico interestadual, que também traz esse aumento de 1/6 a 2/3. Então, se ele estava lá na rodoviária do Rio de Janeiro, com destino para São Paulo, para traficar, nesse caso, tem aumento da pena de 1/6 a 2/3, professor? Tem aumento da pena também. E também aquele que financia. Aquele que financia, que na verdade é o cara que trafica e injeta recursos, ele vai responder pelo tráfico de drogas com aumento da pena de 1/6 a 2/3, diferente do artigo 36. Então, cuidado com essas pegadinhas das bancas, tá bom? Além disso, tem outras, né, situações que podem também aumentar, né? Como, por exemplo, transporte público. E o transporte público você tem que tomar um certo cuidado, porque só vai caracterizar a majorante se ele estiver traficando dentro do transporte público, porque se ele for pego dentro do ônibus, tá? Com destino para uma cidade X, saiu de uma cidade Y para uma cidade X, ele, na verdade, se a droga estiver oculta, vai somente, se for pego, vai responder somente pelo tráfico, não tem aumento de pena. Para ter aumento de pena, ele tem que estar obrigatoriamente traficando dentro do ônibus. Aí tem no presídios, em grandes locais de aglomerações, você tem também aumento, no caso, escolas, né? Ou seja, pessoal, são várias situações do artigo 40 que eu recomendo aí a leitura. É claro que nosso tempo aqui é curto, tem que falar ainda de outras leis aqui, então não dá para a gente abordar tudo, mas estou batendo nos pontos que as bancas mais vêm cobrando. E vocês não estão nem percebendo, mas eu estou inserindo aqui várias jurisprudências e vocês têm que gravar, porque são as principais e muitas
já foram sumuladas. Então, as bancas gostam muito de cobrar as súmulas do STJ também, tá bom? Voltando lá, né, para os nossos crimes que eu estava falando, falei do 36 do financiador, 37 é o do informante, e aqui eu tenho que deixar claro que se a pessoa faz parte de uma organização criminosa e faz esse trabalho de informante, ele só vai responder somente pela associação, né, que é o artigo 35, associar em 2 ou mais pessoas. 38 é o único crime culposo que nós temos na lei de drogas e também é um crime de menor potencial ofensivo. É aquele profissional da área de saúde que ministra ou prescreve de forma culposa droga. Então, pessoal, queria aqui deixar uma dica para vocês. Vamos dizer assim, deixar uma dica para vocês. O artigo 33, caput, ele traz lá os verbos prescrever e ministrar. O 39 também. Então, vocês têm que tomar cuidado com esses dois artigos, com esses dois verbos. Por quê? Lá no 33 é tráfico de drogas, punido de 5 a 15 anos de reclusão. Aqui eu estou falando de um crime culposo, punido de 6 meses a 2 anos de detenção. Então, pessoal, é um crime de menor potencial ofensivo. Aqui a forma é culposa, é o profissional da área de saúde, não somente o médico. Pode ser o dentista, é o profissional da área de saúde que prescreve e ministra de forma culposa. Lá é de forma o quê? Dolosa. Então, cuidado com esse detalhe da lei de drogas, que é uma lei que é bem explorada em concurso público, principalmente para carreiras policiais, tá? Detalhe importante também é o artigo 39. O artigo 39... ele traz a questão daquele que usa a droga, né? Está sob o efeito da droga e vai conduzir uma embarcação ou uma aeronave. Então, aquele que conduz embarcação ou aeronave sob o efeito de droga, substância psicoativa, ele tem uma punição. Trata-se também de um crime, né? E está lá no artigo 39. E detalhe, existe uma forma qualificada desse crime e muita gente erra quando eu aplico isso em simulado. Por quê? Muita gente não lê. O parágrafo único deixa bem claro que, se por um acaso ele está sob o efeito de substância psicoativa e conduziu embarcação e tem passageiros, ou aeronave e tem passageiros, ou seja, se há passageiros, a forma é qualificada. Então, a gente aplica o parágrafo único do artigo 39, tá bom? Então, meus amigos, claro que do artigo 28 a gente acabou puxando muitos assuntos, mas são assuntos necessários que vão ajudar bastante vocês aí nos próximos concursos para carreiras policiais, tá bom? Então, vamos aqui na tela. Então, agora ficou bem tranquilo, vamos matar essa questão aqui. Então, ó, não ficará sujeito a qualquer tipo de pena. Como assim não vai ficar sujeito a qualquer tipo de pena? É errado, né? Claro que tem, só que não tem privação de liberdade. Então, tá errado aqui. Letra B, ficará sujeito, entre outras, a prestação de serviço à comunidade. Então, além da prestação de serviço à comunidade, tem também a questão da medida, ou seja, medida educativa, né? Vamos botar assim, ó, medida educativa de comparecimento a programa ou curso. E também, além de prestação, além da medida educativa de comparecimento a programa ou curso, né, educativo, tem também a advertência. Advertência. Pessoal, nessas duas situações, reforçando, se ele for primário, 5 meses. Se ele for reincidente, 10 meses. Não esqueçam disso, que isso aqui cai muito em prova. Então, o gabarito aqui é a letra B. E é claro que, se por um acaso ele não respeitar, né, essas medidas, pode o juiz aplicar multa ou a chamada admoestação verbal de uma forma secundária, tá bom? Pessoal, então vamos avançando. Aqui ele diz que poderá ser punido com pena de prisão, né? Tá errado, a gente viu que foi, na verdade, não foi descriminalizado, só foi despenalizado, então não tem pena privativa de liberdade. Poderá ser obrigado a comparecer a programa de curso pelo período de 12 meses, na verdade, 5 primário, 10 meses sendo reincidente, e ficará sujeito, entre outras, à pena de detenção. Então, a gente já viu que não tem. Vamos, então, para a nossa próxima questão. Vamos lá.
A respeito da colaboração do autor, coautor ou partícipes com as autoridades policiais e judiciárias a fim de redução ou exclusão de pena, prevista na Lei de Drogas, Lavagem de Dinheiro, Organização Criminosa e Crime Hediondo, assinale a alternativa correta. Então vamos lá, pessoal, vamos ler aqui a questão, vamos ver o que ele diz aqui, ó. A colaboração constante da Lei de Drogas prevê isenção de pena prevê isenção de pena ao acusado ou indiciado que colaborar na identificação de demais coautores e possibilitar a recuperação total do produto do crime. Vocês têm que tomar um certo cuidado, voltando aqui para mim. Existe, primeiro, ó, deixa eu marcar aqui uma palavrinha importante, ó, a respeito da colaboração do autor. Então, o que ele está qual é a referência que ele está querendo destacar aqui, pessoal? Nesse caso, voltando aqui para mim, ele está falando da chamada colaboração premiada, mas cuidado, a doutrina, ela não entende, alguns professores, eu vejo alguns professores falando que delação premiada e colaboração premiada é a mesma coisa. Não é, pessoal. A colaboração premiada, ela, na verdade, você tem uma visão mais ampla do negócio. Porque quando a gente fala de negócio, a própria lei agora, né, com as mudanças do pacote anticrime, chama a colaboração premiada de negócio jurídico processual. Porque é um acordo que vai ser feito entre a pessoa que está sendo indiciada com o promotor ou com o delegado, ouvido o promotor e homologado pelo juiz. Então, esta colaboração pode ter, né, várias situações específicas, entre elas uma chamada delação. Então, a delação premiada, se eu fosse colocar num conjunto aqui na tela, ó, aqui você tem a colaboração premiada e aqui dentro você tem a delação premiada. Tá ok? Por quê? Voltando aqui para mim. Porque além da delação, eu posso ter outros meios de prova que podem ser fornecidos para colaborar com o crime. Ou melhor, para colaborar com a identificação de pessoas que cometeram o crime também, pessoas que estão envolvidas naquela organização criminosa. Então, por isso que a Lei 12.850, ela traz uma visão mais ampla, né? A chamada colaboração premiada, que vem lá no próprio artigo 4º da Lei 12.850. E a Lei 12.850, ela, na verdade, teve agora várias mudanças, então chama a atenção de vocês, né? Quisera eu poder abordar tudo aqui, mas nesse tempo curto, eu vou passar algumas dicas para vocês de colaboração e delação premiada. Existem algumas leis que têm a chamada delação premiada, tá? Tem a chamada delação premiada, mas quando a gente fala de delação premiada ou colaboração premiada, há a possibilidade de ter isenção da pena, realmente há, mas somente em duas normas. Ou seja, quais são essas normas? A Lei 12.850 há essa possibilidade, ou seja, de uma colaboração premiada pela Lei 12.850, segundo o seu artigo 4º da lei, eu posso ter uma isenção da pena, o chamado perdão judicial, né? Posso ter o perdão judicial, posso ter uma redução da pena em 2/3 e posso ter também a troca de uma pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. E onde isso pode acontecer também? O chamado perdão judicial. Na Lei 9.613, que também veio aí no seu último edital, né? A Lei de Lavagem de Dinheiro ou Lavagem de Capitais, há a possibilidade de ter também ali o perdão judicial, bem como também a redução, tá? Há a possibilidade de ter a redução da pena de 1/3 a 2/3. De uma forma geral, pessoal, as leis, né, as normas que permitem esta aplicabilidade deste instituto, né, que é a colaboração ou a delação premiada, normalmente há uma redução de 1/3 a 2/3. Então, sempre que houver dúvida e falar de 1/3 a 2/3, provavelmente vai estar correta a sua questão. Por quê? Ó, a Lei
12.850 de a organização criminosa, ela fala de redução de 2/3, mas é claro que tem um perdão e também a transação penal. Lavagem de capital tem o perdão e a redução. Crimes contra o sistema financeiro, Lei 7492, tem também a redução de 1/3 a 2/3. O crime de associação criminosa. O que é associação criminosa? Artigo 288 do Código Penal. Aqueles que associam, no mínimo 3, para praticar crimes. Quaisquer crimes, independente de ter vantagem ou não. Isso é uma das diferenças de organização criminosa, porque tem, no mínimo 3, para a prática de quaisquer crimes. Se o crime for hediondo e uma das pessoas envolvidas colaborar, ou seja, delatar, pode ter redução também de 1/3 a 2/3, tá? O crime de extorsão, extorsão mediante sequestro. Tá lá, salvo engano, o artigo 149, né, do Código, acho que é isso, 149 do Código. 158, extorsão, 159, né, na verdade, né? Acho que é isso, 159. Então, ali há a possibilidade também daquele que delata para identificação dos sequestradores a redução de 1/3 a 2/3. O crime contra a ordem tributária, crimes contra a ordem tributária, Lei 8.137, do 90. Há a possibilidade também de ter uma redução da pena de 1/3 a 2/3, aquele que delata. Então, olha quantas leis, né? E não é diferente na lei de droga, tá, pessoal? A lei de droga também há esta possibilidade, salvo engano, acho que é o artigo 43, se eu não me engano. Enfim, tá por ali. Porque o 53 trata da ação controlada, infiltração de agente, acho que é isso mesmo. 43, por ali, depois dá uma pesquisada. Há a possibilidade do agente que colabora, o agente que delata, ter uma redução também de 1/3 a 2/3. Então, meus amigos, essas normas, a lei também de proteção à testemunha também tem redução de 1/3 a 2/3. Então, essas normas, vocês vão perceber, através dessas normas, que há a possibilidade de aplicar o Instituto da Delação Premiada e o agente que é beneficiado ter aí o direito de uma redução, ora de um perdão, ora de uma progressão de regime. Então, o que eu recomendo, né? Porque vou até evitar aqui de escrever para a gente também poder falar o máximo possível, mas o que eu recomendo? Que vocês façam esse comparativo. No meu curso lá, você que é assinante, você pode pegar o meu curso de leis penais, são quase 25 leis penais, todas elas praticamente do seu último edital, que lá vocês têm tudo, quadros esquematizados, PDF, você tem as videoaulas completas, todas de 2020 agora, muitas sendo gravadas, tudo já atualizado com pacote anticrime. Então tem um curso lá, regular de leis penais para carreiras policiais, sai para delegado, agente, escrivão, perito, o que for. É um curso que, na verdade, eu tentei... Foi um projeto que eu criei, na verdade, para ser diferenciado, tanto na parte escrita como nas videoaulas, para tentar cercar tudo de uma forma objetiva, sem enrolação, sem ficar citando julgado, HC número tal, explicando. Eu quero ser objetivo, eu quero falar para você o que você precisa para a prova. Então, para, na verdade, você ganhar tempo, e é o que a gente está fazendo, tá bom? Então, meus amigos, visto, né? É claro que ele não citou todas as leis, mas ele falou de lavagem de dinheiro, organização criminosa, falou de crime hediondo, que traz lá o de associação criminosa, que, na verdade, o crime hediondo, você não tem a delação. Ele fala somente que quando for aplicado o artigo 288 da associação criminosa e for prática de crimes hediondos, os crimes cometidos pela associação, há a possibilidade de aplicar a chamada delação premiada, tá? Então, aqui, ó, vamos aqui na tela. Então, nesse caso aqui, ele fala que na lei de drogas vai ter a isenção da pena. Não tem, pessoal. Conforme eu falei para vocês, no caso da lei de drogas, só vai ter o quê? Uma redução. Uma redução. Depois dá uma olhadinha lá, artigo... Tá entre o 42 não é não, ou é o 41 ou o 43. Depois dá uma olhada lá, Lei 11.343 de 2006. Aqui a pena vai ser diminuída, vai ter uma redução de 1/3 a 2/3. Então, cuidado com essas pegadinhas. Na letra B, ele diz que a colaboração prevista na lei dos crimes hediondos para o crime de extorsão, mediante sequestro praticado por mais de um agente,
prevê isenção de pena àquele que o denunciar à autoridade desde que resulte da liberação do sequestrado. Pessoal, voltando aqui para mim. Tanto o crime de extorsão mediante sequestro, bem como o de associação criminosa, quando for prática de crime hediondo, não tem, ele diz que, na verdade aqui, cadê? Ele diz que isenção, não tem isenção, e sim uma redução de 1/3 a 2/3. Então é só lembrar que tem uma redução que você já acerta a questão. Então aqui, ó, na tela. Então nesse caso aqui, há a possibilidade de ter uma redução da pena, lá no artigo 159, crime de extorsão mediante sequestro. Então aqui, artigo 159 do Código Penal, redução também de 1/3 a 2/3. E é sempre bom você saber qual é a redução, porque a banca pode trocar, pode botar de 1/6 a 2/3, pode botar em até 2/3, igual tem lá na lei de organização criminosa. Então, atento aí. Então, está errado também. Na letra C, a colaboração premiada prevista na lei de organização criminosa poderá ser realizada tanto na fase investigatória quanto na fase judicial, mas não após a sentença. Pessoal, aqui está errado, por quê? Cuidado, porque ele diz, ó, não após, voltando aqui para mim, ele diz que não após a sentença. Então, aqui está errado, porque o parágrafo 5º, se eu não me engano, do artigo 4º, da Lei 12.850, dá esta possibilidade, ou seja, aquela regra que eu falei para vocês de ter perdão judicial ou redução em até 2/3 ou a troca da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, aquilo dali é antes da sentença. Após a sentença, mesmo assim, ainda pode ter benefícios, professor? Pode. Só que aí só vai ter uma redução da pena da metade, então, redução da pena da metade, ou progressão de regime. Por exemplo, ele estava no regime fechado, vai passar para um regime semiaberto e por aí vai. Tá bom? Então, aqui na tela, o item está errado também. Isso está lá no parágrafo, está lá no artigo 4º, tá? Ali pelo parágrafo 4º, 5º, por ali. Então, o artigo 4º da lei, não esqueçam isso, porque, na verdade, quando for após, tem uma redução da metade ou a questão da progressão de regime. Tá bom? Vamos lá, então, vamos avançando. Então, vamos analisar agora a letra D. O que diz aí a letra D? A colaboração premiada prevista na Lei de Organização Criminosa poderá implicar perdão judicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, na hipótese de recuperação total ou parcial do produto do crime. É uma opção boa, voltando aqui para mim. Ele não falou somente, né? Porque, além disso, pode ter também o quê? A redução em até 2/3. Mas não falou nada, né? Que era somente. Então, o item aqui, vamos aqui na tela, então a letra D é a resposta. E na letra E, ele diz que o não oferecimento da denúncia em face do autor colaborador é taxativamente previsto na Lei de Organização Criminosa, sim. Lavagem de dinheiro, não. Aí tá errado. Pegadinha da banca. Tá bom? Pegadinha da banca. Vamos lá, então. Então, gabarito aqui ficou a letra D. Boa questão. Ah, você pode vir assim para a minha prova? Claro que pode. Vamos lá, vamos avançando. Outra questão aí. As penas do crime de promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa, que está lá no artigo 2º da lei, né, são aumentadas de 1/6 a 2/3 nos termos do parágrafo 4º, se. Então, realmente tem alguns casos que podem aumentar, né, a pena, tá? Então, ele diz lá, ó, aqui, ó, houver impedimento ou de qualquer forma embaraçar a investigação da infração penal cometida no seio da organização, não. Na atuação de organização criminosa, houver emprego de arma de fogo, pessoal, olha aqui, ó, arma de fogo vai aumentar também a pena, mas vai aumentar da metade. Olha que banca malvada, hein? Vai aumentar da metade e não de 1/6 a 2/3. Há possibilidade de ter aumento de 1/6 a 2/3, professor? Há. Por exemplo, quando houver a transnacionalidade da organização, a transnacionalidade do produto do crime da organização, tiver ligação com outras organizações criminosas independentes. Então, há sim algumas possibilidades de ter aumento da pena de 1/6 a 2/3. Mas a arma de fogo vai aumentar também, mas só vai aumentar da metade. E outra coisa,
ao líder, ao comandante. Então vamos lá, pessoal, só para você entender. Falei de associação para o tráfico. Associação para o tráfico está lá no artigo 35 da Lei 11.343. E lá é associarem 2 ou mais pessoas com o intuito de traficar drogas. Falei de associação criminosa. Associação criminosa tem que ter no mínimo 3 agentes. Associarem 3 ou mais agentes com o intuito de praticar crimes. Então, quaisquer crimes, tá, pessoal? Quaisquer crimes. Já no caso da organização criminosa, associarem no mínimo 4 pessoas para a prática de crimes cujas penas máximas sejam superior a 4 anos. Então, tem que ser crimes punidos com pena superior a 4 anos. Tem que ter hierarquia, tem que ter uma estrutura ordenada, divisão de tarefas e a visão, né, da organização é para praticar crimes com o intuito de obter o quê? Vantagens. Vantagens que podem ser econômicas ou não. Pode ser patrimonial? Pode. Pode ser financeira? Pode. Então, você vê que o conceito é muito mais amplo, né? Muito mais amplo e mais específico na forma que eu digo assim, na forma conceitual. Porque aqui, na verdade, você tem uma visão de quê? De ele cometer um crime para obter vantagens. Na verdade, se você for analisar, né, é porque na verdade, eu quis falar de uma forma, acabei falando de outra. Se você for falar, na verdade, o de associação criminosa é muito mais amplo que a prática de qualquer crime. Mas aqui, ele, na verdade, ele passa a ser mais detalhado, mais específico, porque tem uma regra para se enquadrar em organização criminosa. Fora isso, pode descartar organização criminosa. E as bancas gostam de falar que é para práticas exclusivamente, prática de crimes exclusivamente com interesse, vantagens patrimoniais está errado, ou então exclusivamente financeira está errado, ok? Então não esqueçam disso. Então, como tem uma estrutura ordenada, como tem uma hierarquia, tem um líder, tem um comandante, né? Tem um comando daquela equipe. E para esta pessoa, a pena será sempre o quê? Agravada. Então, a pena pode ser agravada para o comandante, pode ser aumentada da metade com arma de fogo e pode ser aumentada também no caso de 1/6 a 2/3. E lembrando que, se for funcionário público, efeito da condenação, podemos até considerar como efeito automático da condenação a perda do cargo. Igual falamos lá na lei de tortura, efeito automático da condenação, perda do cargo, quando envolver funcionário público, agente público. Diferente da Lei 7.716, Lei de Preconceitos, que a perda do cargo tem que ser o quê? Motivada na sentença. E nos demais crimes? É claro que sempre vai ter uma motivação ou um PAD, um processo administrativo disciplinar, por ter praticado o crime, e a pessoa vai acabar perdendo o cargo, sim. Vários crimes, né? Não só esse. Mas eu destaco esses porque vem bem explícito na lei, tá? Então, vamos ver aqui, então, o que ele diz aqui. Então, aqui nesse caso, aumento da pena da metade, emprego de arma de fogo. Letra C, houver concurso de funcionários públicos, ok, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática da infração. É outra situação que também aumenta a pena. Onde você vai encontrar isso? Lá no artigo 2º, lá no seu parágrafo 4º. Então, tem várias situações, várias não, são 5 situações praticamente que podem aumentar. E eu já falei aqui, né? A questão da transnacionalidade da organização, a questão da transnacionalidade do produto do crime da organização, a questão da conexão com outra organização independente, né? A questão da próprio concurso de funcionário público. Então, fiquem atentos, porque as bancas gostam de cobrar bastante, tá? Então, gabarito é a letra C. Aí ele diz aqui, ó, o acusado exerceu comando. Olha que eu acabei de falar para vocês. A pena vai ser o quê? Agravada. Não vai ser aumentada. E das ações diretas ou indiretas, a organização criminosa resultar em morte? Não. Então, gabarito é a letra C. Boa questão também. Vamos aqui para mais uma questão. Vamos lá, mais uma questão. Tendo em conta a lei das organizações criminosas, assinale a alternativa correta. A interceptação telefônica, uma vez autorizada pela autoridade judicial, em se tratando de crime praticado por organização criminosa, poderá ser automaticamente renovada pela autoridade policial? Claro que não, né, pessoal? Errado, pessoal. Como que a autoridade policial que vai
nesse caso, renovar. Você tem que tomar um cuidado, voltando aqui para mim. O artigo 3º da Lei 12.850 trata dos meios de levantamento de prova e investigação. E esses meios de levantamento de provas e investigação, eu destacaria aqui, dentre esses, eu destacaria 3. Uma nós falamos, colaboração premiada. Outra, a questão da infiltração de agentes e a outra, ação controlada. Então, a ação controlada é aquele tipo flagrante que a pessoa, na verdade, não seria nem um flagrante retardado, né? O esperado seria mais uma ação que ele vai acompanhar, né, aquela organização para que ele possa prender o maior, né, número de vagabundos, ou até mesmo chegar ao chefe da quadrilha. Mas é claro que ele tem que saber o itinerário, a localidade, todas essas informações. É claro que se envolver, por exemplo, uma organização criminosa internacional, tem que ter uma cooperação com o país envolvido, para que ele não perca aquela oportunidade de prendê-los em flagrante delito. Então, a ação controlada é um meio também de investigação e levantamento de prova. A infiltração de agente também é um meio de levantamento de prova, de investigação. Tem infiltração de agente, professor? Tem. Eu só vi isso em filme. Não. Tem infiltração de agente e tem prazo. Vocês vão perceber aqui que tem prazo. Infiltração de agente é por 6 meses, podendo ser renovado. E agora, com o chamado pacote anticrime, Lei 13.964, deu a possibilidade de ter infiltração também virtual. É aquela infiltração pela internet, né? O cara cria um login, né, e faz as suas investigações virtualmente. Então, ali tem prazo também, 6 meses, podendo ser renovado desde que não passe 720 dias. Trouxe uma regra parecida lá com o artigo 190A da Lei 8.069, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, há a possibilidade também, os crimes praticados contra a criança e adolescente, há a possibilidade também de ter infiltração de agente, virtualmente falando. Só que lá o prazo é de 90 dias, podendo ser renovada, né, esta autorização, desde que não ultrapasse também a 720 dias. E, além disso, a lei de drogas também. Só que a lei de drogas, ela tem infiltração, mas não menciona prazo, mas há a possibilidade de ter infiltração de agentes também na lei 11.343. Tá? Tá lá no artigo 53 e também ter ação controlada, tá no artigo 53 também da lei 11.343. Tá bom, pessoal? Então, estou batendo mais em cima, né? Essa parte é bem difícil, porque, na verdade, vocês têm que buscar questões no seu estudo, no seu dia a dia. Eu entendo que quando você faz uma maratona, você já está estudando, né? Porque é um erro, o cara que nunca estudou para a prova, ele até pode assistir para esse, desde que seja uma coisa paralela, alguma coisa assim, concomitante, mas tem que tomar cuidado. O cara começou a estudar hoje e já vai assistir uma maratona. Aí vai ficar voando, vai ficar perdido. Então, maratona é aquela pessoa que já vem estudando, a pessoa que já teve um contato com a matéria, e aqui é uma oportunidade de você pegar esses principais pontos, esses vários bizus. Existem muitas maratonas disponíveis, né, para vocês aí no próprio canal do Estratégia Concurso, e você, malandramente, todos os eventos gratuitos, simulados também, principalmente simulados para os assinantes, né? Então, você, malandramente, pode até assistir, porque isso vai, na verdade, aprimorar o seu conhecimento, você vai estar aprofundando. E o papel nosso de professor aqui é, na verdade, levar informações para vocês nesse tipo de evento que possa fazer diferença. Porque eu não estou aqui para dizer para vocês que se o cara é pego na rua portando uma arma de fogo e se ele não tem autorização, que ele cometeu o crime de porte de arma de fogo do artigo 14. Que isso eu já entendo que você já sabe, entendeu? Porque falar que o cara que tá, por exemplo, botar aí lei de drogas, o cara que vendeu uma droga pro cara, que ele é um traficante, comete um crime do artigo 33, punido de reclusão. Isso você já sabe. Então, você está aqui para aprender, na verdade, pelo menos na minha visão, você aprender situações, informações que vão fazer diferença no seu resultado, tá? Então, pessoal, vamos aqui matar esses tópicos aqui, esses itens. Vamos lá. Então, nesse caso aqui está errado, a letra A já falei. Olha a letra B. O acesso a dados cadastrais de investigados, tais como endereço, qualificação,
filiação. O que mais que ele diz aqui? Quando solicitado a administradores de cartão de crédito e provedores de internet, depende de autorização judicial. Pessoal, isso aqui independe, tá? Voltando para mim. Nessa parte de transporte, né? Ou seja, rodoviárias, concessionárias telefônicas, como a gente está falando, não está falando de interceptação, está falando de escuta, falando de dados, informações cadastrais. Pode o Ministério Público ter acesso, a polícia ter acesso, delegado de polícia, autoridade policial, e independe de autorização, está lá no artigo 15 da Lei 12.850, perdão, está no artigo 15 da Lei 12.850, tá? Então, lá no artigo 15 da Lei 12.850, você vai ter esta possibilidade de ter ali o acesso independentemente da autorização judicial. Tranquilo? Vamos então aqui, vamos para a letra C. Letra C. Determinado o depoimento do investigado, é assegurado ao defensor acesso aos autos com antecedência mínima de 3 dias, desde que o feito não seja sigiloso. Pessoal, aqui você tem realmente esta possibilidade, é um outro artigo que cai bastante, difícil também, é o artigo 23. Só que ele diz aqui, ó, desde que o feito não seja. Na verdade, se você for lá no artigo 23, vocês vão perceber que ele menciona lá, ainda que classificados como sigilosos. Então, desde que o feito não seja sigiloso, deixou o item errado, tá? Então, a letra C está errada. Na letra D, a infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação será autorizada inicialmente pelo prazo de até 6 meses, beleza? Sendo possível renovações desde que comprovada a necessidade perfeitamente. Pessoal, então aqui está lá no artigo 10º, parágrafo 3º, perfeitamente, gabarito letra D. Além disso, tem lá a letra E, né? A ação controlada consistente no retardamento da investigação policial, a atividade praticada por organização criminosa, poderá ser adotada de ofício pela autoridade policial sem necessidade de prévia comunicação à autoridade. Pessoal, está errado, porque o próprio parágrafo 1º, lá do artigo 8º da Lei 12.850, deixa bem evidente que, nesse caso, tem que ter o quê, pessoal? Tanto para o retardamento, né, da intervenção, que a gente chama de ação, voltando aqui para mim, tanto o retardamento de investigação policial ou administrativa, parágrafo 1º do artigo 8º deixa bem claro que tem que ter o quê? Tem que ter esse comunicado prévio à autoridade competente, ao juiz, à autoridade judiciária competente, ao juiz competente, tá bom? Então aqui, vamos aqui na tela, o item também está errado, porque ele diz aqui, ó, sem prévia comunicação, deixou o item errado. Vamos avançando. Então, o gabarito aqui eu já marquei, né? Ficou a letra D. Vamos para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão diz o seguinte: é correto afirmar a respeito do crime de disparo de arma de fogo previsto na Lei 10.826 que... Então, aqui a gente está falando sobre o Estatuto do Desarmamento. Vamos lá, voltando aqui para mim. Os crimes do Estatuto do Desarmamento, pessoal, eles vão do artigo 12 ao artigo 18. Artigo 12 ao artigo 18. Os únicos crimes punidos com detenção são os crimes do artigo 12 e artigo 13. Posse ilegal, né, de arma de fogo de uso permitido e omissão de cautela. São os únicos crimes punidos com detenção. E os demais? 14, porte de arma de fogo. 15, disparo de arma de fogo em via pública em sentido, né, a área pública. 15, 16, porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Uso restrito, teve mudança, cuidado, teve mudança. Fique atento a esse detalhe. Ou também, artigo 17, comércio ilegal de arma de fogo e tráfico internacional de arma de fogo, artigo 18. Todos esses crimes serão punidos com reclusão. E é importante vocês saberem, né? Hoje, por exemplo, antigamente, tanto o comércio, bem como o tráfico internacional de arma de fogo tinham as mesmas penas. Hoje não mais, tem as penas de 4 a 8 anos. Então, hoje não tem as mesmas penas. Então, fiquem atentos a esses detalhes importantes.
Cabe lembrar que existem algumas pessoas que são autorizadas a portar arma de fogo. Né? Quem são essas pessoas? Vem lá no artigo 6º, artigo 7º, artigo 8º, vou citar algumas. Né? A própria Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Rodoviária Federal, ou seja, os agentes que estão lá no artigo 144, né? Polícia Penal agora entrou no artigo 144 da Constituição Federal, o artigo 144 da Constituição. Né? Além disso, você tem Polícia Legislativa, está lá no artigo 52 da Constituição, Polícia Legislativa Federal, seja da Câmara ou do Senado. Você tem lá Guarda Municipal, a Guarda Municipal que tem uma regra específica, mas Alexandre de Moraes meio que deu uma quebrada nessa regra, né? Que tinha uma regra de limites de habitantes. Né? Então, veio uma decisão do Alexandre, uma decisão monocrática, né? Por questão da regulamentação. Então, na verdade, não impondo mais esses limites de quantidade de habitantes, né? Até 50 mil não, de 50 mil a 500 mil somente em exercício, acima de 500 mil em exercício ou fora de exercício, mas dentro do município. Então, cuidado, porque isso não foi revogado, mas, na verdade, houve uma decisão ampliando o leque, independente da quantidade de habitantes, tá? Quem for estudar aí o Estatuto do Armamento todo, né? Normalmente para vocês cai mais a parte penal, mas precisa entender. Porque, no caso desses agentes, caso esses agentes venham cometer os crimes do artigo 14 ao artigo 18, 14 ao artigo 18, nós vamos ter aí a possibilidade de ter um aumento de pena da metade. Então, porte, disparo, porte, no caso de ilegal de arma de uso permitido, né? De uso permitido. Ah, professor, mas como assim? O cara, ele já tem lá a possibilidade, né, de portar arma, como que ele pode responder pelo 14? Se você não sabe, existe uma decisão do STJ dizendo que aquele policial que tem o porte, ou seja, tem a arma de fogo, mas não tem um registro, não cumpriu as exigências lá do SINARM, que é o cadastro no órgão de origem, ele pode sim responder pelo porte. E se for arma de uso permitido, 14. E se for de uso restrito, artigo 16. Então, esta é a possibilidade, porque o porte não lhe garante o registro da arma. Comprou arma, tem que registrar. Então, isso é uma decisão do próprio STJ, tá? Outro detalhe, então, nesse caso, vai aumentar a pena da metade a esses agentes que estão autorizados a portar arma de fogo, tá bom? Agora, para os crimes do artigo 17 e 18, comércio e tráfico internacional de arma de fogo, se for de uso proibido ou restrito, a pena também aumenta da metade. Então, vamos supor, professor, ele é agente público e cometeu um crime do artigo 17, comércio ilegal. Então, teriam 2 aumentos de pena, é isso que o senhor está falando? Sim, não tem problema nenhum. Aumentaria, na verdade, a sua pena em 2 vezes. Né? Ou seja, seria um concurso de aumento de pena. Então, próprio posicionamento doutrinário majoritário deixa bem claro. Na verdade, o melhor posicionamento, até dos tribunais, entende que é o do professor Guilherme de Souza Nutti, né? Que é onde você pode aplicar o concurso. Na verdade, seria uma forma mais discricionária, dependendo, avaliando a gravidade do delito. Ou seja, poderia aplicar só um, ou poderia aplicar o aumento mais grave, ou somar os 2. Então, não tem problema nenhum. Tá bom? Pessoal, quando a gente fala de porte de arma de fogo, existem alguns julgados, né, na parte do Estatuto do Armamento. Por exemplo, portar munição é crime? Munição, somente a munição. Estou aqui com 2 munições .40. Quando a gente fala em munição, eu estou falando dela completa, né? Porque tem muita gente que acha que munição seria ali somente... Quando eu falo em munição, estou falando dela, né, o estojo, ok? O estojo com a pólvora, a espoleta não ativada e a parte do projétil, né? O projetil, que é aquele do chumbo. Então, se eu tenho 2 munições, né, nesse caso aqui, eu estou cometendo crime? Teoricamente, sim, mas existem algumas decisões dos tribunais superiores que, se caso seja aí uma quantidade ínfima, nesse caso não poderia aplicar o princípio da insignificância, tá? Mas, como regra geral, porte ilegal de munições também é crime, porque o crime de posse e porte não é somente de munições, e nem de armas somente, e nem de acessórios. Armas, acessórios ou munições. Lembrando que alguns tipos de munições não são consideradas, né? Por exemplo, se você tem lá, por exemplo,
Vamos falar de granadas, né? Granadas, bombas de efeito moral. Isso, segundo o STJ, não é crime do Estatuto do Armamento. Ok? Não se trata de crime do Estatuto do Armamento. Aqui a gente está falando de explosivo, de arma de fogo, né? Ligada à questão da pólvora, da explosão, da ignição, do disparo. Tá? Então, a gente cuidado também com esse detalhe. Arma desmuniciada é crime? É crime. Arma desmuniciada, porte legal de arma desmuniciada é crime. Não esqueçam disso. Ah, professor, mas se eu periciar essa arma e ela estiver inapta, aí não teremos crime nesse caso, ok? Porque se você periciar uma arma e ela não funciona, não há crime. Agora, não precisa periciar. A questão do crime independe da perícia. Então, não necessariamente vamos ter que periciar a arma de fogo. Agora, periciou, foi considerada inapta, então o fato é atípico. Ok? Não esqueçam disso. Existem muitos posicionamentos que eu poderia estar falando aqui, mas nosso tempo aí daqui a pouco já vai se esgotando e a gente vai aqui matar essa questão. Vamos lá. Seguindo. É correto afirmar a respeito do crime de disparo de arma de fogo? Então, aqui é a questão do disparo, e está falando especificamente do artigo 15, né? Mas acabei aproveitando para a gente fazer sempre uma grande revisão aqui para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Artigo 15, o que diz aí o artigo 15, né? Que é o crime de disparo de arma de fogo. Vamos lá. É inafiançável de perigo abstrato e que não, ele está dizendo que não admite a suspensão condicional do processo. Ele está dizendo que é inafiançável, vamos ponto a ponto, ó. É inafiançável, já está errado, né? Porque essa questão da inafiançabilidade, voltando para mim. Inafiançável pode até ser agora, com o pacote anticrime, os crimes do artigo 16, 17 e 18. Porque eles são equiparados a hediondo. Disparo de arma de fogo de uso... porte de arma de fogo de uso restrito ou proibido, artigo 16, comércio ilegal de arma de fogo e tráfico internacional de arma de fogo. Então, para o artigo 16, 17 e 18, hoje nós temos 3 crimes equiparados a hediondo. Então, nesse caso, pode ser inafiançável, sim, porque a gente vai utilizar a regra da Lei 8.072, que trata dos crimes hediondos, e não a regra do Estatuto do Armamento. Tanto é verdade, por exemplo, numa possível progressão de regime de pena, aquele condenado pelo artigo 17, ele vai ter que, na verdade, ter que cumprir ou 2/5 se for primário ou 3/5 se for reincidente. O inquérito aqui, ele vai ser de 30 dias, uma vez que ele esteja preso, ou 90 dias, uma vez que ele esteja solto, podendo ser o quê? Dobrado. Então, eu estou falando a regra da Lei 8.072, que traz o rol taxativo dos crimes hediondos e equiparados hediondos. Então, é uma outra lei que vocês vão ter que estudar bem. Tivemos aí algumas mudanças também pela Lei 13.964, que trata do pacote anticrime. Tá? Então, muitas informações, né? Muitas informações mesmo. Então, cuidado com esses detalhes importantes. Ok? Você não precisa saber o conceito, porque não cai o decreto que regulamenta o Estatuto do Armamento. Você precisa saber que existe arma de uso restrito e arma de uso proibido. O uso restrito é aquela de controle lá do Comando do Exército, né? Aquela que, na verdade, ali é acima de 1.620 joules, né? Potência. E a de uso proibido é aquela que tem que, na verdade, pelo acordo internacional que o Brasil faz parte, por exemplo, não pode se utilizar. Então, o uso proibido, na verdade, ele é pior do que o uso restrito. Tanto é verdade que o porte de arma de fogo, no artigo 16, o porte de arma de fogo, se você for ver lá, aqui, ó, vou destacar aqui para vocês, ó, artigo 16. O porte ou posse de arma de fogo de uso restrito tem uma pena, né? Que é se não me engano, 3 a 6 anos, salvo engano. 3 a 6 anos de uso restrito. E se a arma de fogo for de uso proibido, professor, aqui é uso restrito, ó, R de restrito, e aqui é proibido. Agora passa a ter uma qualificadora lá no parágrafo 2º, isso é uma inovação do pacote anticrime. Então passa a ter, ó, por exemplo, pena de 4 a 12 anos. Pena de 4 a 12 anos de reclusão. Antes era o quê? Reclusão de 3 a 6 anos, porque não tinha, voltando aqui para mim,
Antes, tanto o uso restrito quanto proibido, 3 a 6 anos. Hoje, né, uso restrito, 3 a 6 anos, e se for porte ou posse de arma de fogo de uso proibido, aí é de 4 a 12 anos. Então, fiquem atentos também a essas mudanças, tá? Enfim, pessoal, então, vamos lá. Letra B aqui na tela. Letra B, se trata de crime comum, de perigo abstrato, né? Se trata de crime, é crime comum, né? Isso aí, sem sombra de dúvida, a gente está nos referindo aí a um crime comum. Perigo abstrato, perfeitamente, não é concreto, e que não admite a suspensão condicional do processo, né? Por que não admite a suspensão? Voltando aqui para mim. Por que não admite a suspensão condicional do processo? Porque a regra para aplicar a suspensão condicional do processo, a regra geral, se não vier na lei específica, como vem lá na Lei 9.605 dos crimes ambientais, tem uma regra específica para a suspensão condicional do processo para os crimes ambientais, cuja pena é pena máxima, né? Lá fala de máxima, não da mínima. Cuja pena máxima não ultrapassa 3 anos, é possível aplicar a suspensão condicional do processo. E a Lei 9.099, que traz a regra geral, diz que para os crimes cuja pena mínima não ultrapasse 1 ano, crimes cuja pena mínima não ultrapasse 1 ano, eu posso aplicar a suspensão condicional do processo, que é o sursis, né, de 2 a 4 anos, desde que cumpro lá todos os requisitos que estão na Lei 9.099. Esse é um ponto. Né? Quando fala de crime de menor potencial ofensivo, vocês têm que estudar bem, até porque veio no seu último edital, então provavelmente vai cair de novo. Então, a Lei 9.099, ela trabalha chamados crimes de menor potencial ofensivo. Então, para aqueles crimes cuja pena máxima não ultrapasse a 2 anos, eu posso aplicar algumas medidas despenalizadoras, como transação penal, composição civil do dano, para lesão corporal, aplicando lá o chamado direito de representação, artigo 88. No caso, pena mínima não superior a 1 ano, o artigo 89, a suspensão condicional do processo. Então, é sempre importante você estudar em conjunto com outros crimes penais, né? Com outros crimes, com outros crimes de outras leis penais, tá bom? Então, pessoal, detalhe importante aqui era você saber a pena. Se você não... E aí, professor, cabe ou não cabe suspensão condicional do processo? Eu não sei a pena. A pena mínima é de 2 anos. Então, pena mínima de 2, né? A pena, na verdade, é de 2 a 4 anos, mas como é superior a 1 ano, então, realmente, aqui na tela, ó, realmente, como a pena é de reclusão de 2 a 4 anos, realmente a pena mínima é superior a 1 ano. Então, não se admite a suspensão condicional do processo. Questão boa também, gabarito letra B. Avançando, se trata de crime próprio, não, tá aí, ó. Afiançável, que admite, não admite, né? Não admite suspensão, é afiançável, trata-se de crime de mão própria, não. É inafiançável, já vimos que na verdade, tudo, voltando para mim, novamente, tudo que está na Lei 10.826, que fala de inafiançabilidade sem constitucional, a DIN, se eu não me engano, 3112. Mas cuidado, que existem crimes ali que são inafiançáveis. Mas quais são? Os crimes equiparados hediondo, artigos 16, 17 e 18. Novamente, porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso proibido ou restrito, comércio ilegal de arma de fogo e tráfico internacional de arma de fogo também. Esses passaram a ser crimes equiparados hediondos, tá? Então, o gabarito aqui ficou a letra B. Letra B. Beleza, pessoal? Então, voltando aqui para mim, fechamos aí, né, 1 horinha praticamente, né, o que é o nosso tempo limite aqui. Gostaria de falar muito mais aqui, foram poucas questões, mas com muitas informações. Então, dessas questões, eu acabei puxando muitas informações, tá? Existem outras aulas minhas gratuitas aí no YouTube, só jogar lá Leis Penais, professor Alexandre Herculano, tem muitas aulas até com 2, 3 horas, aulas atualizadas, algumas desatualizadas, mas que ainda dá para assistir, desde que você saiba essas mudanças, porque tem muitas informações importantes e também teremos aí outros aulões. Acompanhe o professor lá nas redes sociais, @prof_Herculano. Será um prazer ter vocês lá e lá eu estou passando todo o nosso cronograma de gravações, de aulas, tá bom? Então, um grande abraço e bons estudos, cai dentro que com certeza vocês vão passar nesse próximo concurso aí. Um grande abraço, pessoal. Até mais.